Olá, começamos o primeiro episódio de Mangueirosamente. Por que Mangueirosamente? Mangueirosamente vem de Mangueirosa, quer dizer terra das mangueiras, nossa Belém do Pará. E aqui exatamente neste programa que a gente vai exibir no Libplay dentro do Liberal.com, a gente vai falar da cidade, vai falar das pessoas, vai contar histórias da cidade deliciosas. Na verdade, a gente vai querer falar sobre Belém, falar sobre esse amor de Belém. E para começar esse programa de hoje, a gente vai conversar com 3 mulheres lindas e vai voltar um tema que é um tema muito a ver com Belém, que é o Rainha das Rainhas do Carnaval. E aí a gente tem aqui a Jerusa Fonseca, a Ana Júlia e a Isabel Cristina, que foram rainhas do Carnaval, soberanas. Foram não, são rainhas, porque são mulheres lindas, poderosas, empoderadas, como se diz hoje em dia. E a gente vai conversar com elas sobre curiosidades sobre o concurso e como elas chegaram aí no concurso. Na verdade, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, obrigada. A ideia, na verdade, eu quero saber como é que vocês chegaram a ser rainha do Carnaval. Temos aqui, inclusive, uma coisa curiosa, né? Nós temos Ana Júlia, que foi em 1971, né? Sim. Começando uma década de 70, como rainha do Carnaval. Isabel Rezende, 1981, como rainha da Assembleia. Isso. Ana Júlia também. E Jerusa Fonseca, do Clube do Remo, o glorioso Clube do Remo. Aliás, esses 2 clubes foram os que mais venceram, foram os que mais levaram títulos dentro do Rainha do Carnaval. Vamos começar com a Ana Júlia. Como foi que você chegou a ser rainha do Carnaval? Bom, Ismaelino, primeiro que foi um sonho desde criança, né? Então, eu comecei a assistir o concurso quando eu tinha 15 anos, aliás, 14 anos. E com 15 anos, eu fui convidada pelo Paraclube para ser Rainha dos Brotinhos. Naquela época, o Rainha dos Brotinhos ganhava um carro. Rainha dos Brotinhos, só para explicar, era um concurso que antecedia ao Rainha do Carnaval. Rainha da Rainha, exatamente. Era tipo o concurso das adolescentes. Das adolescentes. Então, eu com 15 anos, eu fui Rainha dos Brotinhos e ganhei um carro, 0 quilômetro, maravilhoso. E aí eu continuei assistindo o concurso e disse, um dia eu vou ser a rainha do Carnaval. E aí eu recebi o convite com 18 anos pelo Paraclube e pela Assembleia Paraense. A Assembleia me convidou primeiro e eu aceitei. E foi um trabalho muito grande, todas as 2 minhas fantasias, tanto de Rainha de Brotinho quanto de Rainha da Rainha, foram a dona Nilza Silva que fez. Fantasias maravilhosas. Nilza Silva, que era uma das grandes vencedoras. Grande estilista. E não tinha esse peso que tem hoje do resplendor, né? As fantasias eram muito bordadas, pesava muito a cabeça, até hoje ainda tenho uma marquinha aqui, e era bem diferente, né? Eu, por exemplo, assim... Então, você foi convidada, na verdade. Fui convidada. Isso aconteceu com você, Isabel, também, porque você foi pela Assembleia Paraense. Exato. Na verdade, eu participei... Fazia parte do clube, você era sócia do clube? Sim. Na verdade, fui convidada num concurso do Colégio Moderno, Rainha dos Jogos Modernistas, que eu ganhei o concurso. E, nesse dia, eu fui convidada para ser a rainha da Assembleia Paraense. Só que eu já tinha sido convidada anteriormente pelo presidente do clube, que era o doutor Alfredo Paz Barreto, e meu pai tinha negado. E, bom, enfim, aí jeitinho para cá, jeitinho para lá, mamãe ajuda, e ele acabou permitindo que eu participasse do concurso, porque eu era menor de idade. Eu tinha 16 anos quando eu concorri ao Rainha das Rainhas, então eu fui direto para o Rainha das Rainhas. Já pulou essa história? Já pulei a história da Rainha dos Brotinhos. E você, Jerusa? Eu cheguei no Rainha... Jerusa foi candidata em 1999... Terminou, na verdade, uma década, né? Terminou a década de 90. Selamos fizemos um grande fechamento, né? Isso. Porque antes todos já passou para o século XXI, né? Tem toda essa história aí carregando nesse título. Foi muito interessante. Como você, Ana, eu também era um sonho. Claro. Então, eu acompanhava muito. E eu estava assim, sabe aquele, no meu auge, que a gente pode se dizer assim. Então, eu estava também vindo, era garota da Copa, foi o ano da Copa, então eu tinha sido garota da Copa. E eu disse assim, agora só falta rainha. E aí, curiosamente, num final de semana, eu fui a um almoço de família na casa de uma tia e tinha a diretora social do Clube do Remo. E quando ela me viu, ela disse, nossa, que moça bonita e tal. Aí ele disse, não, o sonho dela é ser rainha. Ele disse, só que ela não poderia dar o aval sozinha. Então, eu fui apresentada para o clube, para todos os diretores, para todos os conselheiros na época. Fui para ver se eu recebi o aval deles.
Aí eu me lembro que nesse dia eu fui para o salão. Foi a primeira vez assim que eu fui para um salão para me preparar, para ser apresentada, para ver se o clube ia me aceitar. É uma das coisas E aí foi de interessantes no cara. Rainha é que, na verdade, ele habita, ou habitava, até hoje habita, eu acho, o imaginário das Feminino. das femininas e das meninas da cidade de quererem Sim, alcançar claro. uma coisa, como você falou, de ser claro. rainha do carnaval. Esse Tinha momento. isso na cabeça de vocês? Claro, era o título máximo. Para mim era realmente o título máximo. Eu tinha, como ela falou, eu tinha, na época, né, sido convidada para ser garota Aliás, ser Belém. rainha do carnaval era mais importante do que o ser Miss Miss Pará Brasil. também. É Miss verdade. Pará, Uma exatamente. curiosidade Assim. é que no ano que eu concorri ao Rainha das Rainhas, eu disputei com a Celice Pinto Marques, Sim. que depois, no ano seguinte, viria a ser Miss Brasil. Miss sim. Brasil. A única Miss Brasil paraense, paraense. né? Exatamente. Exatamente. Ela tirou o 3º lugar na época em Aham. que concorreu o Rainha E das como é que era Rainhas. essa coisa da escolha da fantasia? Vocês opinavam? Ah, sim. Eu, por exemplo, Dona Nilza Silva, quando Qual eu era a sua fantasia? Né? dançarina oriental, que era a minha fantasia quando eu fui rainha das rainhas do carnaval. E a rainha de Brotinho era a Julie, uma boneca, que era inspirada mais ou menos na My Fair Lady, um negócio assim bem diferente. Mas o do Rainha da Rainha era dançarina oriental. Era uma fantasia totalmente oriental e muito bordada, muito pesada, e coloquei a barriga de fora, né? Eu acho que foi uma inovação. Foi muito bacana. Na verdade, eu sinto também, eu vejo que na história do concurso, as fantasias eram temas clássicos, não é? Exatamente. Eram inspirados em lendas, eram Em inspirados lendas. em determinados A minha mitos, já foi não? numa dançarina francesa, a inesquecível Josephine Baker. E eu não opinei nada. Quando eu cheguei, eu já tinha, assim, todo o clube era muito experiente Quem em fez a tua ganhar. fantasia? Foi a Dilu Fiuza de Mello. Que também era uma das grandes, Uma das né? grandes campeãs. Então, Sim. assim, eu sabia que eu estava com uma grande estilista. E aquilo, para mim, era tudo muito novo. Então, eu deixei muito a cargo de toda a minha assessoria, de todas as pessoas que estavam ali envolvidas, de que aquilo seria o melhor, entendeu? Então, eu já cheguei, já tinha todo um estudo em cima da fantasia. E aí, nós fomos em busca da coreografia, que no meu ano foi o finado Melo, Antônio Melo, né? E aí... E todos já era uma equipe. A gente tinha reunião com a estilista, com o coreógrafo e com o maquiador, para definir como seria toda essa apresentação. No teu caso, Ana é um Júlia, lá nos conjunto, anos Pois é, 70. não tinha Porque hoje em dia ainda. tem todo um aparato, por Não, exemplo. era Você tudo- tem, tem toda a equipe de maquiadores, tem o estilista, tem coreógrafo, né? Tem toda uma Exatamente. equipe. Por exemplo, diferentemente da Jerusa, as reuniões todas eram na casa da Dona Nilza Silva. E participava as filhas que tinham sido rainha da rainha também, tanto a Fátima quanto a Lúcia, a Conceição também foi rainha de Brotinho. Então, elas tinham já aquela experiência. Know-how, né? Para aquele falar know-how. sobre o assunto. Exatamente. Então, diferente de você, elas mostraram algumas fantasias, assim, 2 ou 3 fotos, né? E eu me encantei pelaquela dançarina. Eu achei que tinha tudo a ver comigo. E eu aprendi a dançar, porque eu tinha que dançar ali naquela coreografia para oriental, lá na casa da Dona Nilza, com as filhas, com as meninas. Então, e o maquiador era o Eurico, maravilhoso Eurico Finado, Eurico Mendes, que eu amava de paixão, que me maquiou. E a tua Deve equipe, ter- Isabel, quem era? Não, aliás, a fantasia. A minha fantasia foi confeccionada pela Paula Novelino. O nome da fantasia era Feitiço Indiano. Quando eu fui apresentada já a fantasia, Na verdade, e ela só- me só um surpreendeu. detalhe. Esses estilistas eram estilistas de moda da cidade, né? Sim. Eram pessoas que faziam roupa. Dilu né? fazia Não muito eram vestidos de especialistas em noiva. fantasia, É. mas Olha, era eu um diria trabalho que especial. a A Dona Nilza Nilza era em especialista fantasia. em fantasia. É verdade. Eu não me lembro assim, pode ser até que eu esteja enganada. Não me lembro da Dona Nilza fazer Eu outro digo Paula tipo. Novelino, né? Paula a Novelino Paula, fazia a própria vestidos Dilu. de Qual foi mesmo a noiva, tua fantasia? feitiço indiano, e ela surpreendeu porque foi a primeira fantasia negra do concurso. A minha fantasia era toda na Preto. cor preta, Preta. com prata. Não tinha interferência de nenhuma outra cor. Então, assim, foi uma surpresa, porque não era comum
Sempre as fantasias eram Bom, a muito gente está falando coloridas. de época, né? E a gente Sim. falando Muito de época diferente. também a Sim, gente quando fala você de fala- costumes, né? Que não é Existe essa comum. coisa de mostrar o corpo, né? De vocês, claro, jovens, meninas, não é? E deram outros tempos. E como é que é essa coisa de vai mostrar mais o corpo, não vai mostrar? Bom, o meu não tinha grandes academias aí em Belém, né? Em Belém ainda era bem carente de academia, mas eu procurei, eu me preparei para ser rainha do carnaval. Então, eu ia para o tênis clube, para a Assembleia Paraense, pegava sol, eu malhava, as amigas... Mas as fantasias eram bem pudicas. Não, a minha não era pudica, a minha realmente Não, a minha era parecia- comportada. A tua era comportada. Era A comportada. minha não, a minha parecia, a barriga era assim, um sutiã todo bordado, comprida e aberta até embaixo, comprida, até aqui aberta. Isso para a época era muito audacioso. Muito A audacioso. minha também era um Muito, tanto biquíni. é que, porque o seguinte, era bem diferente do que é hoje. Por exemplo, uma curiosidade do concurso, no meu ano, foi o primeiro ano que a rainha, por exemplo, que nós começamos a lançar músicas. Não tinha Sim. isso. É porque depois de um certo tempo, por exemplo, os desfiles quando eram na boate da Assembleia não tinha música, né? Não. Era uma música base ou não tinha música. A música estava na nossa memória. Ah. Dançar, vocês eu Hoje em dia, dancei, cada uma tem uma trilha sonora. eu dancei uma coreografia que foi criação do Santa Brígida, mas ela estava na minha memória. Nós dançávamos sem música. Interessante que o Santa Brígida já foi o comentarista do meu ano. Olha só. Pois Não, é, não, mas- não sei se é o mesmo. É? Não Ah, sei então se não é o sei. mesmo. O meu foi Agora, o que eu o fiz, meu- foi Sei, Santa sei, sei. Brígida. A Assembleia foi comunicado. Miguel Santa Brígida. Foi comunicado para a Assembleia Paraense que eu teria uma coreografia com música, isso em 1971. E também que eu ia surgir de um palco giratório. Agora, como é que era isso de desfilar com essa música mental? Não, você não, já. Jerusa já teve a não, música. eu não desfilei com sonora. música. Já teve a mental. trilha sonora, Eu na tinha um verdade. desfile de 2 minutos na frente dos jurados com música e 3 minutos na passarela. Para Como os é que era jurados. essa? Não, você memorizava a música com a coreografia e marcava os passos. Então você desenvolvia toda a coreografia mentalmente. Agora, então olha eu essa procurava mudança de espaço também, porque, de qualquer maneira, a boate da Assembleia era uma boate pequena para aquele tamanho de fantasia, né? isso. A Tinha que ter boate, ali a boate era uma pequena adaptação, porque né? na época só entrava os diretores dos clubes, jornalistas, jurados e o mãe da Não tinha Da rainha. público, né? Não Não, tinha tinha apresentação. plateia. Não é. tinha exatamente. público. É. Depois do concurso é que eu subi para o salão de festa, para o salão nobre da Assembleia Paraense, para me apresentar para os associados, alguns associados que estavam ali aguardando o término do concurso de rainha. E de lá eu fui no carro dos bombeiros, Desfilou em carro aberto. desfilando em carro aberto, até o Clube do Remo, onde acontecia o baile do Pierrot. Então, a gente se apresentava Porque no baile também do depois que Pierrot. virava rainha, depois que era eleita, na verdade, rainha, tinha todo uma Aí eu programação vivi um Durante todo ano, o ano, né? muito importante para mim. No meu ano, de 99 para 2000, gente, eu tinha assim uma agenda de rainha. Foi super difícil até conciliar com os meus estudos, que eu já estava na faculdade, porque eu tinha realmente um compromisso com o Jornal Liberal, com todos os envolvidos, com os patrocinadores. E estava começando esse boom de fazer trabalhos. Então, assim, fazia muito cartaz para lojas, então fazia muito propaganda. Gente, foi muito interessante. Então isso criou uma Sim, visibilidade numa época muito, que, muito inclusive, era grande. uma visibilidade Muito. diferente, não é a Sim. visibilidade digital de Não, agora. você dorme uma desconhecida e acorda acorda exatamente uma na pessoa primeira página. na primeira Exatamente. página do jornal, numa Todo época mundo que não conhece. tinha tanta E distração. todo mundo falando né? de você, né? Exatamente. A Agora, cidade parava para o Exatamente. concurso. Agora, uma coisa curiosa também, parecida com a dela. O concurso era lá na boate e depois nós subimos para o salão para que o público pudesse Que participar. acontecia na época que o baile de máscaras, era o baile de máscaras da Assembleia? era o baile Eu das- acho da que máscara, sim, o baile das de máscaras. máscara, né? Era no mesmo E uma dia. coisa interessante, na época, que eu lembro perfeitamente, não esperava, inclusive, quando eu cheguei na Assembleia Paraense para participar do concurso, as pessoas na Praça da República
aguardando a chegada das rainhas Exatamente. O sereno. acompanhar o Já ia falar, o sereno famoso sereno. que tinha na Praça da olha República só. e as torcidas organizadas de cada clube. Exatamente. Né? Imagina a Jerusa Agora- com o clube do Remo na costa, devia Sim, a torcida que- sempre ia ser No forte. no meu ano, tinha E você foi, a aliás, no remoçada ano que você ia ganhou, do Batuque foi o e Yacht pra Clube, dentro. foi no Yacht. Foi. Você foi a última... A você- última rainha das rainha rainhas do Yacht Yacht. Clube, né? E já passei a faixa na Assembleia Paraense com um novo formato, que é o concurso até hoje. Agora é no hangar, né? No É recém- hangar. é o último Agora, já foi no Ismaeli, hangar. então, o meu foi assim. Eu saí do Jockey Clube do Pará, que ficava ali na Governador Zé Malché. Era lá um carro aberto, não era carro de bombeiro, era um carro aberto, onde iam todas as candidatas e o Rei Momo. O Rei Momo da cidade, que era maravilhoso, Mário Cuia, né? Então, com todas as candidatas. E exatamente acontecia isso. Quando entrávamos na sede social da Assembleia, aquele sereno, aí todo mundo, a torcida, né, gritava, já ganhou, tal. Então, aquilo era um entusiasmo muito grande, era um incentivo para a E candidata. a cidade vivia, né, verdade? Vivia aquilo, porque Não- você desfilava pela cidade, Mas não é isso, Isabel? na verdade, eu não cheguei no carro dos bombeiros. Eu cheguei no Landau conversível que foi emprestado pelo Osiel Carneiro, o finado Osiel Carneiro. Tá. Não, as rainhas todas na E minha época chegavam. depois do concurso é que eu fui no carro dos bombeiros para o baile do Pierrot. Ah, tá, entendi. E depois Não, no meu abríamos ano o todas carnaval entravam. de rua Tinha ainda o circuito da dos cidade, bailes, né? A rainha Hoje- tinha que participar de vários bailes de carnaval, porque era Sim, uma época todos. que todos os bailes aconteciam, né? Sim, Todos. o São bailes antes... fortes na cidade. né? Olha, Baile Ismaelino, do tinha que Tigre, ser né? antes e o depois. E o depois. Isso. Primeiro, Exato. como é hoje, é o formato muito formato. As parecido. rainhas visitando Visitando o os presidente clubes, do Liberal, visitando você lembra? o jornal, A do jornal redação. A redação. E Ainda outra era na coisa, Gaspar Viana. Já peguei exatamente. aqui. Aí, né, uma coisa interessante, você visitava todos os clubes. Na minha época, era uma quantidade menor de clube. Então, Quantos clubes? Eu acho que uns 9 clubes, 8 ou 9 era um pouco? clubes. Não, Foi poucos. quanto? 18. O meu foram Pois é. 23. Olha aí. Olha, 9 clubes. Então, 23. era Eu fui a os principais 18ª a desfilar. os principais clubes da cidade, né? E também Pinheirense participava, Pinheirense Clube, participou. Jockey Clube do Pará. Então, acho que, vamos dizer, uns 9 a 10 clubes, quanto né? tempo assim para se fantasiar? Quer dizer, começava a preparação, agora vai começar a preparação para o concurso. Quantas horas antes? Porque, claro, O também dia? apresentei o concurso durante muito tempo, então eu via que, por exemplo, teve épocas que a gente saía 5 horas da manhã, terminava o concurso 5 horas da manhã, de tantas candidatas, né? Quanto tempo, por exemplo, Isabel, tu... Eu acho que eu fui para o cabeleireiro depois do almoço e do cabeleireiro fui para a casa da estilista. se aprontava na casa da estilista. O básico, né? Só a saia, o bustier e a cabeça. Que a cabeça foi colocada, na verdade, no salão do Eurico, mas ela deu os últimos toques na casa dela. E o resplendor, que eu só coloquei, na verdade, no momento que eu entrei no carro. Ana Júlia. Muito parecido com o dela. De manhã, eu já fui para a casa da dona Nilza para experimentar a fantasia, dar os últimos retoques. E de lá eu fui para o cabeleireiro, lá para o Salão do Eurico, né? A mesma coisa. E aí, depois voltei para a casa da dona Nilza, praticamente eu fui já para o Jockey Clube do Pará, quase pronta. Eu só coloquei a cabeça, porque pesava muito, lá no Jockey Clube. Meu ano foi uma curiosidade, porque eu só experimentei a minha fantasia, sabe aquela prova final, na quinta-feira à noite. Então, o concurso era sexta, então, assim, eu não tive ensaio com a fantasia, não. Eu experimentei na véspera, era o ensaio final. Aí foi o cabeleireiro, botamos a cabeça, aí fez a prova do cabelo, como ia ser, e colocou o corpo da fantasia e, por último, o resplendor. Eu nunca tinha sentido o peso desse resplendor. E eu me lembro, até recentemente, a gente conversou em casa, eu conversando com a mamãe, e ela disse que quando colocou o resplendor em mim, que eu levantei para fazer a coreografia, para mostrar para o diretor, para a diretora social, tudo, eu desmaiei. Na véspera do concurso, ou seja, aí a minha mãe ficou nervosa, tira a fantasia dela. E aí, eu lembro que eu fui para a Unimed, eu tomei coquetel na veia,
E aí, porque ela vai desfilar amanhã no Rainha, enfim. Sabe, no outro mais ou menos, dia, quanto estava pesando a fantasia? Porque a tinha minha essa coisa do fantasia, peso da fantasia, né? pesou 12 quilos. 12 quilos. Mas já teve fantasias de 20, né, Ismaelino? A minha não era uma fantasia tão pesada, mas, porém, nesse momento, era pesada essa questão dos 12 quilos. E aí, o que aconteceu? Eu só vesti a fantasia na hora de entrar, subir a escada e botar de novo. Então, eu tinha que ter assim, uma força, que eu estava naquela insegurança. Será que eu vou dar conta ou será que eu não vou dar conta? Porque o resplendor é muito pesado. Então, né? quando eu consegui me apresentar os 2 minutos para os jurados e que eu fui para o público, para a plateia, eu me lembro que eu pulava com a fantasia de felicidade e para mostrar para os meus familiares, para as pessoas que viveram o que eu vivi na véspera, que eu estava conseguindo. Olha o que eu estou conseguindo fazer com a fantasia. E eu me lembro que foi um dos meus diferenciais. Eu dei uma leveza, um movimento diferente. E um grande diferencial também, que a minha música ela tinha voz. Então, eu dublei a Josephine Baker, que antigamente era muito também só o sonoro, só o instrumental. A música era tan, 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 não tinha voz. E na Josephine Baker, não, por ela ser uma cantora, tinha a letra. E aí eu dublei isso. Isso foi um grande diferencial. Vocês também. ensaiavam com a música? Sim. Por mais que no caso da Sim. Isabel e da Sim. Ana Júlia, por mais que na hora não fosse. Não, a minha foi tocada. Porque o na hora, eu Papaya, o desfilei. famoso Papaya, veio depois, né? Só na hora Sim. do... O Papaya veio depois, Não, já veio eu na desfilei na com a fase- música. Eu desfilei com a A partir música. do Agora, ano 2000, uma né? curiosidade que mudou muito o concurso, que eu acho interessante. No meu ano, tinham 3 itens importantes no Rainha da Rainha. Era a beleza, fantasia e desembaraço pessoal. É verdade. Esse desembaraço pessoal, você era entrevistada pelo jurado. Então, o jurado via a sua capacidade. Você não entrava só mostrando a fantasia e a beleza. Você conversava com o jurado. E no meu ano, eles fizeram Como várias hoje, né, desses modernos concursos de Miss, tem uma entrevista. Tem uma né? entrevista. Exatamente. Então, era exatamente... sobre atualidades, né? Que eu acho que é super Exatamente. importante. Então, eles me perguntavam muito sobre a Amazônia, sobre a minha cidade. Então, a candidata tinha que, sim, que estar preparada. Não era só chegar lá, tá com a fantasia, desfilar, não, ela tinha que estar preparada. Mas quando a chegada da televisão no concurso, eu acho que todas as candidatas tinham esse preparo, porque tinham as entrevistas, lembra? Tem as entrevistas quando nós éramos apresentadas, então a gente ia para a televisão no dia seguinte, Sim, claro. e todos os nossos compromissos. Então se destacava aquela candidata que conseguia falar bem, que era mais desembaraçada. O concurso Isso- mudou um pouco, né? Porque na nossa época, eu acredito que na sua também, cada jurado votava em uma única candidata. Na minha época até era assim. Sim, porque o seu foi da época O da baúzinho, caixinha. o baúzinho. com o Na Ocean verdade, Brito. com quem, Ocean quem Brito. fazia a famosa caixinha era o Era o jornalista Ocean jornalista Brito, Ocean durante muito Brito. tempo comandou. Eu chamava de que era o cara que era o incentivador, era o cara que pegava a rainha, era o cara que Exatamente. dava o tempo ali da rainha. Ele vibrava e que com tinha aquilo. uma famosa caixinha, não era? Caixinha, É, que dava pro baúzinho. jurado, o jurado depositava o Voltava, voto. exatamente. Isso. Ocean Brito foi um E clássico, ele, quando né? você... Que depois não foi sei, substituído Já pelo... foi eletrônico. Não sei se pelo- aconteceu com a pelo Isabel. Adenir Solari. Não, Ah, tá. Não a sei se caixinha aconteceu. passava pelos jurados, cada um colocava seu voto. O último que colocava seu voto, imediatamente todos os presidentes de Jerusa já clubes foi na votação... iam Já. conferir Exatamente. voto a voto, era aberto Colocava ali na numa frente mesa, de todo ficava mundo, todo, ficava né? todo mundo em volta, e cada voto era aberto Exatamente. para Igualzinho. computar. Engraçado que o meu número era 9. O meu também. E no momento o jurado fez o número, mas não colocou o traço Ah, Sim. será embaixo. 6 ou Então, 9, então teve Poderia 2 esse votos tipo que de foram nulos. nulos por conta disso. Não se sabia se era 6 ou se era 9. Então, resolveram anular. Aí depois disseram, não, vamos fazer nova contagem dos votos. Mas isso foi inviável. Então, eles fizeram um segundo desfile para decidir segundo e terceiro lugar. Porque, na verdade, modéstia à parte, eu ganhei por unanimidade. Que maravilha. Foi. Legal. Foi. Depois teve
outro desfile para decidir o segundo e o terceiro lugar. Agora, um assunto assim bem particular. Claro, na época, meninas lindas, né, como são até agora, e os namorados? Tinha namorado na época? Pois Como lidava com essa coisa de ser namorado, de Difícil. ter namorado e... Olha, o meu terminou comigo. O meu também. O meu pediu em namoro depois que eu ganhei. Ele só paquerava enquanto ainda era candidata. Ganhei, disse, bora namorar? Você virou namorado da rainha. O E meu hoje terminou. é meu marido até hoje. Terminou. Se você for participar do concurso, eu vou terminar. Ele terminou e viajou para o Rio de Janeiro. 2 dias depois, ele se arrependeu, voltou e me pediu Você para... já rainha. Não, Não, antes de ganhar o concurso. Ah. Aí me pediu para voltar e que tudo bem, eu poderia participar do concurso como eu participei. Me diz uma coisa, como é que vocês veem um concurso hoje em dia? Vocês acompanham, claro, Sim, um concurso, claro. né? Quando a gente não Sim. está no hangar, eu vejo na televisão, mas estou sempre... O concurso tomou uma nova dimensão. muito Né? Hoje grande. ele é uma... Aliás, todos esses concursos de beleza, concurso de Miss, né? Sim. A coisa está Coisa bem mudou profissionalizada. completamente, Eu fui por né? 3 anos comentarista, né? E eu acho que ele ganhou uma popularidade ainda maior também, até por causa da televisão. Ele tem um alcance por conta da internet a nível mundial, né? Então, assim, eu lembro quando a gente está no ar, tem várias pessoas de outros países assistindo. Exatamente, dando opinião, Ele é tão exatamente. importante para nós paraenses que os paraenses fora do Brasil estão ali Acompanham. naquele dia acompanhando. Acompanham. Mas Justamente como na esse é o nossa época objetivo. Também, a cidade Sim, parava. a cidade parava para pra assistir o Rainha As pessoas das se reuniam para ver o Rainha do Carnaval na verdade, esse é um dos objetivos aqui do Mangueirosamente, é falar sobre essa sensação, essas sensações, essas coisas tão Belém, essa coisa tão a cara de Belém como o Exatamente. Rainha do Carnaval. Porque se mobilizava a cidade inteira, né? E quando a gente não vai, né, assistir no local, por exemplo, teve anos que eu não podia, a gente reuniu na casa de amigos, né, e foi uma confraternização. Olha, todo mundo vai assistir o Rainha da casa de fulano. Então ia para lá e foi um negócio assim, de fantástico. vez em quando a gente reúne que é também bacana, para pra assistir a Rainha assistir. das Rainhas e torcer pela É porque candidata, né? é a cara de Belém. É a cara de Belém. É a cara. realmente. É a uma cara coisa do só jornal, é a nossa. cara de Curso. Belém. Isso é muito nosso. muito nosso. Revelou outros profissionais, né? Ele revelou, Exatamente. ele profissionalizou maquiadores, ele descobriu novos Isso é muito maquiadores, importante, novos né? coreógrafos, É o que tá o novos entorno disso estilistas. Nós tudo, temos né? até O que jornalista. Ele Movimenta. movimentou, É, ele nós temos movimenta até assim, jornalista, profissionalmente, profissionais, né, que foram monetariamente. rainhas, que são jornalistas hoje, trabalham, que foram rainhas do carnaval. É né? verdade. E mudou também, o que, por exemplo, hoje em dia mudou, né? Vocês têm determinado tipo de jurado que são setorizados, na verdade, são pessoas especialistas, no caso, especialistas em concursos, especialistas em fantasia e tudo mais. Antigamente eram pessoas que estavam visitando Estavam na a cidade. Estavam na cidade. Na tua época já era assim. Mas eu Ainda sinto era, que aliás. hoje eles são convidados, Sim. né? E eles já estão assim no meio carnavalesco, eles já têm uma afinidade com o carnaval. Eu acho que isso é muito importante. Claro. Eu Bem, acredito que na são nossa pessoas época que eram pessoas escolhidas aleatoriamente que Exato. estavam na Isso, que cidade de estavam passagem. Na cidade, exatamente. Exatamente para não Exatamente. ter nenhum tipo de influência, nenhum Exatamente. tipo de... Muito parecido. Você, em algum momento, assim, você chegaram a desistir, assim, chegou no momento e disse, bom, isso não é pra mim, eu vou desistir. Como é que é essa sensação? Porque uma das coisas que eu percebia muito quando apresentava era que tinha um momento da entrada, né? Vocês ficavam esperando ali, né, para soar aquela campainha, não é? Que dava o start para vocês começarem. E ali a coisa não era outra história. Eu via a candidata rezando, eu via a candidata ali fazendo, né, a sua mandinga, a gente pode dizer, não é? Mas tinha toda uma concentração, né? Como é que é isso na cabeça Olha, de para vocês mim, ali? eu Quero uma plateia também, né? Eu iniciei dizendo o seguinte, era o meu sonho. Então, quando você tem um sonho, você luta pelo aquele sonho, você trabalha aquele sonho, é um projeto. Então, para mim, foi um projeto. Então, eu fui me preparando desde garota. Eu ganhei com 15 e disse, vou ser a rainha com 18. E aconteceu. Então, quando entrei na Assembleia Paraense, que eu olhei todo mundo, né, as candidatas,
Eu olhei e disse, eu vou ser a rainha do carnaval. Tem que dar tudo de mim. Teve alguma preparação de vocês? Alguma promessa? Vocês vão fazer uma promessa para ganhar, por exemplo? Não, foi um sonho. Não, para mim não teve nenhum tipo de Mas preparação. tinha algum... Não, foi uma coisa assim muito Criaste natural. alguma cerimônia, alguma coisa para Não, enfrentar aquilo? eu já tinha participado de alguns concursos de beleza, ganhei, e foi uma coisa um pouco tranquila para mim. Eu não tive assim grandes preparações, não era hábito nós nos produzirmos da forma que hoje a tecnologia permite. Claro. Né? Hoje são outros tempos, hoje em dia as meninas se lipam e fazem plástica, não existia nada disso. Então a coisa para mim foi bastante natural. Pra mim E depois do Rainha, eu ainda fui Miss Verão, não, Garota Verão, que era um outro concurso da Liberal. Exatamente. Isaac Soares. Colunista social. Exato. Clássico. Ligado ao concurso, na verdade. O concurso, na verdade, começou em 1947 no Clube dos Aliados. Foi lá que começou, depois passou... Da Folha do Norte. Depois o Liberal comprou a Folha do Norte e incorporou. Isso, exatamente, incorporou. Mas aí essa coisa da cerimônia, me diga uma coisa assim, que tipo de preparação vocês faziam assim? Para chegar aquele momento lá. Além, é claro, da coreografia, da prova de roupa. Eu acho que era uma questão, assim, de trabalhar mesmo, assim, para manter o peso, né? Então, assim, já... um mês antes do concurso, eu já começava uma dieta. Eu não tinha muito hábito de academia naquele momento, então, assim, eu não lembro de ter ido muito para academia. Mas era mais uma questão... Eu lembro que eu trabalhava muito a minha postura. Então, andava de salto em casa, trabalhava muito a questão da minha postura e a coreografia em si. Desembaraço, a questão do dançar, do interpretar. Eu acho que isso foi uma coisa que marcou muito e que me trouxe o título. Tinha dois momentos também no concurso, né? Que era aquele momento da apresentação para os jurados e o momento para a apresentação da plateia. Ali a adrenalina ali é para cima, não? Que você apresentava para o público, não? Eu tive 3 momentos. O momento em que eu fui apresentada para os associados da Assembleia, para a diretoria e para os associados. Porque tinha essa coisa dos associados quererem saber quem ia ser a rainha deles. Né? Então, já teve uma outra apresentação antes disso. Eu lembro que a apresentação foi no baile do Tigre. Não, baile das máscaras. Não. Não estou lembrando agora o nome do baile, mas eu lembro que a minha fantasia era de tigresa, que foi a Paula Novelino que fez. Nesse dia, eu recebi a faixa... Para os associados. Para os associados. Nesse dia, eu recebi a faixa da Márcia, que tinha sido a rainha da Assembleia do ano anterior. Marta Correia, né? Márcia, eu acho que era Márcia o nome dela. Não lembro o sobrenome agora. E você, Jerusa, já mais para cá? Não, no ano seguinte eu fui Miss Pará, né? Eu fiquei em 2 anos em compromisso com Rainha, por conta que eu passei a faixa, eu também não pude assumir nenhum compromisso, eu tinha um contrato com o Liberal. E no ano de 2001, eu fui fui Miss Pará. Aí fui para o Miss Brasil, fiquei em 9º lugar. Aí depois disso eu formei, trabalhei um pouco na minha área. E hoje eu trabalho com influência digital. Então, estou ainda aí. E isso me trouxe muito... É impressionante, porque a influência digital tem 10 anos para cá. Né? Então, é 10 anos antes que eu fui rainha. E até hoje, essas pessoas quando eu fui rainha, eu não fui na era digital. Mas as pessoas que estão hoje comigo nas redes sociais lembram de mim desde o Rainha. Já tem esse momento, muito, né? É por essa história da memória, né? Que as pessoas lembram até hoje. Não é? Tem pessoas que lembram que eu fui Impressionante. rainha. E imagina, muito mais tempo do que você. A Assembleia Para Paraense... te ver a dimensão que é o Rainha das Rainhas, gente. A Assembleia Paraense, é muito antigamente, marcante. ela reunia, de vez em quando, na época do Carnaval, várias rainhas. Sim.
Era uma coisa muito interessante. Então, a gente estava sempre em contato com aquelas rainhas do passado. Inclusive, eu tenho foto, eu acho que eu tenho uma foto Eu acho com que você. nós temos fotos Essa coisa juntos, dos sim. bastidores, hein? Tinha uma certa animosidade ali? Tinha esse clima de disputa? Era Sim. tudo muito Sim. fraterno? Sempre, Tinha olha aí. disputa? Desde o Não, ano delas, Eu vi tem. lendas, Não, por exemplo, não de pode esconder mostrar sapato, fantasia, esconder sapato. é a cor. Inclusive, Elas tem ficam uma- cobertas, né? A Não Paula na minha Novelino, que época. fez a minha fantasia, no ano ela fez a minha fantasia e a fantasia da Márcia Alarcão, que concorreu pelo Paraclube. Então, quando eu ia experimentar a fantasia, nossa, tranca num quarto a fantasia, passa a pode revelar chave, a cor. a Márcia chegava, ia experimentar a fantasia dela, eu não podia ver a dela, ela não podia ver a minha, não podia dizer a cor da fantasia, até porque a cor da minha fantasia foi um diferencial, Inovadora, né? Uma fantasia preta, imagina. Na época isso era uma novidade muito grande. Claro. Então ela quis realmente guardar a surpresa. Então não podia ver. Mas ali E naquela, no dia naquele do clima de todo concurso, mundo junto ali, antes de entrar, quando Ah. aconteceu alguma coisa, assim, algum Não, fato? Não, sempre Sim, tem claro, alguém claro. que Por exemplo, cria teve uma um ano, situação, né? Teve um ano, não comigo, nem Com- acho que com vocês. teve, não- mas não teve comigo um fato diretamente, curioso no mas Rainha, teve. que roubaram a faixa da Rainha. Nossa. Foi. Sumiram com a faixa da Rainha. Então, não tinha faixa para entregar para a Rainha, porque... Eu ali pelos A bastidores faixa eu vi as sumiu. lendas, né? Sumiu o sapato, olha, É, cuidado, sumiu toma isso, conta do sumiu aquilo. sapato. Ai, não, Tinha gente que não arrancava aconteceu. as plumas O da meu fantasia. foi exclusividade, foi a dona Nilza Silva fez somente a minha fantasia. A Assembleia Paraense conversou com ela e eu fui exclusiva, entendeu? Ela não fez mais nenhuma fantasia nesse ano. Agora, todas vocês tiveram filhas, né? Vocês chegaram a pensar que a filha poderia também ser Sim. podia Menina, eu candidata? não tive. Eu tenho 3 meninos. Meninos? Meninos. Aí eu fico assim, mas você é eternamente a rainha da casa. Aí eu tenho uma sobrinha agora que eu já estou trabalhando para Pra ser rainha. ela ser uma rainha. A minha filha foi convidada 2 vezes, mas não quis Pois é. participar. Não Ela é sei. tímida, não... A minha, né, ela chegou a ser a rainha dos brotinhos da Assembleia, mas não tinha mais um concurso. Sim. Foi apresentada como rainha dos Era um brotinhos. concurso interno dentro do clube, não era? Não, eles escolhiam já, eles direcionavam já para a menina. E ela foi, eu muito entusiasmada, é maravilhoso, não sei o que tal. Eu fiquei muito preocupada, porque no dia, né, nós fomos lá para a Assembleia, já foi na sede campestre, e lá dentro dos bastidores, ela dizia, eu não dou para essas coisas, e queria arrancar as coisas. Eu dizia, não, pelo amor de Deus, você tem que realmente ir até o fim. Mas quando terminou, ali, ela teve que desfilar na passarela. Quando ela terminou, ela voltou, ela disse, não é para mim. Isso não é para mim. A gente fala do Rainha do Carnaval, fala de carnaval, a gente fala de um tempo da cidade, né? Hoje em dia a gente não percebe, os bailes de carnaval acabaram. Aliás, é uma coisa do Brasil inteiro, né? exatamente, uma Hoje em pena. dia o carnaval mudou, é um carnaval de bloco, é um carnaval de música que não é de carnaval. Música de todo tipo, né? Como é que vocês veem essa mudança do carnaval? Porque naquela época também vocês viveram o carnaval, né? Vocês tinham... Olha, Eu tenho saudade. Eu tenho tenho muita muita saudade saudade também. do carnaval do clube, do carnaval de salão. Que a gente se fantasiava, ia Exatamente. dançar nos clubes, ia paquerar, ia se divertir Tinha com o circuito segurança. dos melhores bailes de carnaval, Exatamente, né? Que a gente ali se divertia com segurança. Eu, por exemplo, não tenho coragem de ir para o carnaval de rua. Não O tenho. meu também foi muito parecido, né? Agora, quando eu fui rainha, é aquilo. A gente, quando é rainha, a gente tem o antes de apresentação em todos os clubes e tem o depois, que você assume exatamente como ela falou. O compromisso de rainha, então você tem que ficar o ano todo somente com aquele compromisso. Então, foto, tem que comunicar, é como se fosse um contrato, né? Então, por exemplo, eu curtia antes De de ser ser rainha. rainha. Porque, e depois, lógico, né? Por quê? Porque aí eu podia brincar, podia dançar, podia me divertir no salão. Como rainha, eu tinha que ficar com a fantasia, nos clubes, visitando, então eu morria de vontade Manter uma postura. manter uma postura. Você, desfilar. como rainha, você tem que manter uma postura. Claro. Jesus já é uma da geração de bloco, não, Jesus? Já é do tempo de bloco, Peguei né? bloco, Ou mas- você chegou a pegar essa fase do carnaval de salão? Muito pouco.
Muito pouco. Eu me apresentei no da Assembleia, depois como rainha, no baile infantil mirim, no carnaval, baile mirim, né? Baile infantil da Assembleia. Baile infantil da Assembleia, a rainha ia se apresentar. Eu me apresentei no baile de carnaval do Remo. Mas agora, recente, em 2019, no último carnaval, que é 2021, ainda vai ter 20, não teve, eu fui destaque da Portela, em cima do último carro alegórico. Então, assim, eu sou uma eterna apaixonada pelo carnaval. Claro. E com a minha influência das redes sociais, a Portela me chamou, me convidou. Eles foram falar um pouco sobre o que era. Então você vive o carnaval ainda, né? Eu adoro, eu vivo. Ano seguinte eu estaria em 2020 novamente. Eu tenho o meu posto lá na Portela e não tenho carnaval. Eu amo. Você vive o carnaval, Isabel? Assisti pela televisão. Eu, sinceramente, eu já fui convidada também para desfilar em escola de samba. Eu fui convidada pelo Salgueiro, depois fui convidada pela Beija-Flor. Mas eu nunca aceitei, e na época também... Porque mudou muito também, na verdade, o carnaval... Eu era menor de idade. Nós temos também, escolas né? de samba aqui em Belém maravilhosas. Eu já desfilei Sim, escola de samba eu em já Belém. desfilei, eu já fui também. madrinha de bateria da Eu escola já de desfilei, samba, porque é eu trabalhei muito muitos legal. anos na Santa Casa, e a Santa Casa foi homenageada. E o presidente da Santa Casa, na época, me chamou, sabia, porque ele era do Remo, um dos diretores, o Paulo Mota, e ele falou, nossa, temos aqui na instituição, né, a Jerusa, que foi rainha das rainhas. Então, levaram na ala dos médicos e tal. Aí eu fui a madrinha de bateria da Império Pedreirense. Eu desfilei levei no meu rancho, pai, desfilei minha no Quem irmã, São meus Eles. irmãos pra Maravilhoso, desfilar. maravilhoso. Eu gosto. Eu gosto, Eu gente, gosto. Eu gosto do carnaval. Sinto saudade, como ele falou. Olha, um prazer enorme falar com vocês, começar Acabou? esse programa. Se acabamos, Ah, que maravilhosamente. Tava esquentando. Lembrando que nós estamos no liberal.com, né, no LibPlay. A gente vai ter uma titulagem, vai ter legendas para dizer exatamente. Um prazer enorme, muito feliz. Eu queria que vocês dessem assim, o que ficou do concurso em vocês, assim, da vida de vocês, no comportamento até de vocês. Qual a lembrança maior que vocês podem ter do concurso hoje em dia? Bom, eu não falei do meu prêmio, que o meu prêmio do concurso de Rainha da Rainha foi 45 dias na Europa. Era um prêmio muito mais, vamos dizer, uma viagem à Europa era muito mais cara que um carro. Então, para mim, além de ser rainha, aquele sonho, né, se tornou realidade para mim, eu tive a oportunidade de conhecer a Europa. Por isso, pelo aquele esforço, pelo aquele sonho. Para mim, eu acho que todas as moças que têm, vamos dizer assim, essa vontade, elas deveriam se candidatar, Isabel porque ganhou são um carro, momentos né? maravilhosos. Inclusive virou patrocinadora, né? Você dava o carro. É verdade. Não, foi assim, um divisor de águas na minha vida, né? Como eu disse, a gente dormia uma desconhecida e acordava na primeira página do jornal, com todo mundo conhecendo, virando a garota mais popular da cidade, né? Todo mundo mais falada da cidade, todo mundo no bom sentido, todo mundo querendo conhecer, todo mundo querendo se aproximar, a pop, né? E com isso, evidentemente, eu fiz muitas coisas por causa do concurso. Inaugurei o Belo Centro de Belém na época, a prefeitura me convidou para inaugurar o Belo Centro e tantos outros eventos que eu participei por conta do concurso. E hoje o que fica é uma saudade boa, né? Eu amo um saudosismo realmente daquela época que foi muito, muito gostosa, muito boa de aproveitar e eu só curti. Aqueles momentos. Jerusa, onde é que está a rainha nessa digital influência, nessa influência? Tá aqui nos meus looks diariamente. Sempre no tamanho dos meus cílios. Eu acho que ser rainha das rainhas é ter essa notoriedade e que bom que a gente pode usar isso para o bem. No meu ano, a gente fez muitos trabalhos de caridade, a gente fez visamos muitas instituições, a nossa fala chegava a mais pessoas, que eu acho que isso é muito importante.
Eu queria deixar aqui um recado para o Rainha das Rainhas continuar. A gente está com muita saudade dele e que ele continue sendo esse glamour, que ele não perca a essência que ele sempre teve de reunir as famílias. O concurso esse ano faz 75 anos. É muito tempo. É muita história para contar. É né? muita história. E vocês fazem parte dessa história aí. Que bom. Com muito Lindas orgulho. ainda, né? Eu acho que tinha que Rainhas. escrever E ano que vem eternamente, vamos ter o Rainha, não vamos? Ano que vem Eu vamos queria ter deixar Rainha. aqui esse Com recado certeza. que vai ter, se Com Deus certeza. quiser. Vamos estar lá. E Quem vamos sabe falar com quiser. as novas e outras rainhas Quem no sabe se não Mangueirosamente vai ter uma sempre. mesa, uma sugestão que eu dou para o grupo, né, que faz o Rainha, quem sabe uma grande mesa com as antigas rainhas, com as rainhas do As rainhas anos de sempre, 70, na verdade. rainhas, Antigas não, né? 90, Sempre rainhas, né? Eu acho Sempre interessante. É isso aí. Obrigado por vocês terem Obrigada a vindo. você. Prazer Obrigada, enorme. querido. Foi um Sucesso prazer pra você. estrear Esse Obrigado. programa com você maravilhoso. no Mangueirosamente. Sucesso. Obrigado.